Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais uma aula de microbiologia. O tema de hoje é patogenicidade. Bom, vamos falar alguns conceitos, né, para começar essa aula. Então, lembra o que é infecção? Infecção é o processo de invasão e colonização por um determinado micro-organismo, levando a uma doença infecciosa. Essa doença infecciosa, então, vai gerar algum dano tecidual, com sinais e sintomas. E, a partir daí, a gente tira que a patogenicidade é a capacidade de causar doença de um determinado micro-organismo. A virulência é o grau de patogenicidade. Na verdade, a virulência é a capacidade patogênica de um micro-organismo de matar o seu hospedeiro ou o seu poder de invadir os tecidos do hospedeiro. Mas vamos falar de virulência um pouco mais para frente. E para isso, os micro-organismos, alguns deles possuem fatores de virulência, que pode ser algum componente dele, algum produto que ele produza, alguma estratégia microbiana, e tudo isso vai contribuir para o estabelecimento, então, da doença. Bom, então patógeno, quando falamos em patógeno, vai ser sempre um micro-organismo capaz de causar uma doença. Então, patógeno sempre vai causar uma doença. As bactérias e os seres humanos, quando a gente faz esse tipo de classificação, tem algumas então que são poucas essas bactérias que sempre serão patogênicas. Então são muito poucas essas bactérias. Algumas bactérias que são potencialmente patogênicas, só que a grande maioria dessas bactérias nunca é patogênica. Então, com relação aos micro-organismos, geralmente as pessoas acham que a maioria vai fazer mal para a gente, né? E não, a gente vê lá que no topo da pirâmide eu tenho os micro-organismos que são estritamente patogênicos, que são muito poucos esses. No meio da pirâmide, então, eu tenho os micro-organismos potencialmente patogênicos, que podem ser patogênicos, de acordo com a oportunidade que eles têm. E a grande maioria dos micro-organismos são raramente patogênicos. Então, os patógenos oportunistas, eu já cheguei a falar deles em outra aula, é quando eles encontram a oportunidade para causar doença. Então, raramente a gente vai ter indivíduos que são imunocompetentes, ou seja, que o sistema imunológico funciona normalmente, ter algum tipo de doença causada por um patógeno oportunista. Geralmente, pessoas que são transplantadas ou pessoas que desenvolveram AIDS por conta do HIV, essas pessoas então ficam imunocomprometidas e por conta disso pode ser que elas tenham uma infecção por algum patógeno oportunista. Bom, então virulência, como a gente estava falando antes, é a intensidade da doença produzida. Se a gente for querer conceituar, então a virulência é a capacidade patogênica de um micro-organismo mediada pela mortalidade que ele produz ou o seu potencial de invadir os tecidos dos hospedeiros. Aqui embaixo tem um gráfico, que esse gráfico é interessante, que mostra exatamente isso. A infecção por duas bactérias. As barras vermelhas, então, representam Streptococcus, e as barras em azul representam a infecção por salmonela. Nesse experimento foi feito aqui a porcentagem de camundongos, né? Injetou essas bactérias no camundongos e esse eixo aqui, ó, ele mostra a porcentagem dos camundongos que foram mortos após você injetar essas bactérias. E aqui embaixo nesse eixo a gente observa o número das células que foram injetadas, né? Então 1 vezes 10 a primeira vai até 1 vezes 10 a sétima, que é a quantidade maior de bactérias. E olhando esse gráfico, a gente nota o quê? Que os micro-organismos mais patogênicos, nesse caso, na comparação, é o Streptococcus pneumoniae. Por quê? Porque ele, com a quantidade menor de células injetadas, 1 vezes 10 a segunda, teve quase 100% dos camundongos mortos. Enquanto que, para eu ter esse mesmo resultado com a salmonela, eu preciso injetar muito mais, 1 vezes 10 a sexta, de micro-organismos. Ou seja, nesse gráfico, que conclusão a gente pode tirar? Que o Streptococcus ele é mais patogênico ou ele é mais virulento. Por quê? A virulência dele é maior por quê? Porque ao injetar no animal, eu preciso apenas de 1 vezes 10 a segunda para matar 100% dos animais, enquanto que quando eu trabalho com a salmonela,
a salmonela precisa de 1 vezes a sexta, ou seja, muito mais micro-organismo. Então, o Streptococcus comparado com a salmonela, o Streptococcus ele é mais virulento que a salmonela. Bom, e como eu falei antes, existem alguns fatores de virulência, né? E aqui eu peguei também alguns fatores de virulência das salmonelas. Então, nem todas possuem esses fatores de virulência, mas elas podem possuir. E algumas outras bactérias também podem ou não possuir alguns fatores de virulência, como a gente vai ver aqui. Vamos fazer no sentido horário, começando de cima para baixo, né? Então, eu tenho aqui as enterotoxinas, que podem causar diarreia. Eu tenho os sideróforos, que sequestra ferro para auxiliar no crescimento do micro-organismo. Eu tenho ainda fímbrias, que estão envolvidas na aderência do micro-organismo aos tecidos do hospedeiro. Eu ainda tenho o antígeno capsular, que inibe a ligação do sistema complemento. Se a gente lembrar, o sistema complemento é aquele sistema de proteínas que faz o complexo de ataque à membrana, para romper ali a membrana do micro-organismo. Só que eu tenho esse antígeno capsular, eu vou ter o quê? A inibição do sistema complemento. Além disso, eu tenho flagelos envolvidos na motilidade, né, movimentos natatórios, eles podem se deslocar. Tem o antígeno O, ele inibe a morte por fagocitose. Proteínas antifagocíticas produzidas por esse gene aqui, o OXR. Então, esses aqui são o quê? Alguns exemplos de fatores de virulência que algumas salmonelas possuem e outras bactérias também, justamente para elas ficarem vivas por mais tempo nos tecidos do hospedeiro. Bom, os estágios da patogênese então microbiana, elas resumem aqui nesse slide, né? Então, primeiro, para que eu tenha essa patogênese, o micro-organismo precisa acessar o hospedeiro, né? Ter acesso aos seus tecidos, aderir aos tecidos e colonizá-los, escapar dos processos de eliminação, que são aqueles processos da resposta imunológica, e lesar os tecidos. Bora ver como isso tudo funciona? Bom, então algumas portas de entrada de patógenos, né, em seres humanos. Então os patógenos podem acessar os nossos tecidos pela pele lesada, quando você lesiona a sua pele, pode ser uma porta de entrada para micro-organismos. Na pele íntegra, eu posso ter entrada de micro-organismos pelas glândulas sudoríparas, as mamárias e folículo piloso. Pelas membranas, que são as membranas de mucosa, dá para você fazer uma contaminação também pelo sistema digestório, respiratório, sistema urogenital. Existem aqueles micro-organismos que atravessam a placenta, que podem levar a malformação fetal ou até mesmo abortamento, como exemplo o toxoplasma, né, que as mulheres grávidas acabam fazendo nos exames de pré-natal. E ainda eu posso ter entrada de micro-organismos por olho, orelha, nariz, boca, ânus, uretra, vagina. E aí tem uma infinidade de micro-organismos que podem acessar os nossos tecidos, levando a algum tipo de doença, alguma doença infecciosa. Bom, então para acessar a pele, né? A pele ela pode ter cortes, punções, injeções e até mesmo picadas de insetos. Então isso tudo pode propiciar a entrada de micro-organismos e atingir tecidos mais profundos. Nas membranas mucosas, né, no trato respiratório, é a porta de entrada mais frequente que é utilizada pelos micro-organismos. Então, os micro-organismos são inalados pelo nariz ou pela boca, levando como exemplo a pneumonias ou tuberculose. No trato gastrointestinal, o acesso pode ser pela água ou por alimentos contaminados. Aí eu tenho, por exemplo, a listeriose, né? Que é o nome da doença, que é causada pela Listeria monocytogenes, que é uma bactéria que está presente em alguns alimentos lácteos, como requeijão, queijos, coalhadas. Tem ainda a cólera, que é uma outra doença intestinal também. O trato geniturinário, né, também é uma porta de entrada para vários patógenos que são transmitidos sexualmente, como HIV, sífilis, gonorreia, e por aí vai também. Várias hepatite B e C, você pode se contaminar pela via sexual. Bom, então a gente viu alguns estágios de como o micro-organismo pode acessar o hospedeiro. Ele pode aderir também, né? Aderir e colonizar os tecidos.
Então, a aderência é o processo de fixação dos micro-organismos ao hospedeiro. Geralmente eles se utilizam de adesinas. Olha o nome da proteína, adesina. Na verdade é uma proteína ou uma glicoproteína. Ela confere ao micro-organismo a aderir nos tecidos do hospedeiro, e essa adesão geralmente se dá por receptores na célula do hospedeiro, que são basicamente de carboidratos, já são açúcares. Aqui nessa imagem eu tenho dois exemplos, né? O pili, que são as fímbrias, aqui desse lado, como a gente vê na Neisseria gonorrhea, ela possui esse pili, que são apêndices que se estendem da membrana plasmática, atravessa a parede celular e emerge para o meio extracelular da bactéria, como a gente vê aqui embaixo, ó, as fímbrias, ou pili. E a cápsula, que pode ser chamada de glicocálice também, presente em Streptococcus pneumoniae. Então, a cápsula é um revestimento que está situado pelo lado de fora da parede celular. Esse revestimento ele é viscoso, gelatinoso e composto de polissacarídeos, polipeptídeo ou os dois. Aqui embaixo eu tenho uma figura separada que eu coloquei aqui para mostrar essa cápsula. Aqui o mais escuro é a parede celular, né? Aqui esse desenho. E todo esse espaço aqui, ó, que eu estou marcando, é a cápsula do micro-organismo. Então são estratégias que eles têm para melhor se fixarem e ficarem por mais tempo nos tecidos do hospedeiro. E para a colonização, então para colonizar a pele, né? Eu preciso ter uma resistência às condições da pele. Lembramos que a pele, o pH, ele é um pH ácido, né, que gira em torno de 3 e 5, então não são todos os micro-organismos que conseguem sobreviver nesse pH ácido da pele. Além disso, é árido, né, seca a nossa pele, por conta da queratina. Os queratinócitos superficiais são aqueles que não têm núcleo, então ricos em queratinas, e propicia essa secura na pele, que também é um limitador para o crescimento de micro-organismos. Para colonizar o trato respiratório, eu preciso então de micro-organismos que sejam resistentes ao muco, né, e aos batimentos dos cílios, que no trato respiratório superior nós temos cílios que batem de maneira sincrônica justamente para expulsar esses micro-organismos. E para colonizar o trato digestório, eu preciso ter bactérias que sejam resistentes ao peristaltismo, ao muco, que também é gerado no intestino, e enzimas e a acidez gástrica, né? Ainda mais no começo ali do estômago e intestino delgado. São ambientes mais ácidos, então não são todos os micro-organismos que conseguem sobreviver ali para fazer o processo de colonização. Bom, então nós vimos já como os micro-organismos acessam o hospedeiro, vimos alguns exemplos de adesão e colonização, e ainda esses micro-organismos podem escapar das respostas imunológicas do hospedeiro, né? Escapa do sistema imune. Como que isso pode acontecer? Então, tem micro-organismos que fazem variação antigênica. O que é isso, né? O micro-organismo é de um jeito, e aí ele faz processo de mutação, e aí ele muta aquela proteína ou glicoproteína dele, e consequentemente, com essa variação antigênica, fica mais difícil para o sistema imunológico montar uma resposta imunológica que seja realmente efetora ou efetiva para eliminar esse micro-organismo. Então eles fazem essas variações antigênicas. Além disso, eu tenho aqui um outro exemplo, que é o escape, que também é escape da resposta do hospedeiro por inibição da formação do fagolisossomo. Vocês lembram que quando tem um processo de fagocitose, o macrófago fagocita o micro-organismo, esse micro-organismo está dentro de um fagossomo, a partir daí eu tenho a ligação do fagossomo com o lisossomo, formando o fagolisossomo, e aí eu tenho as enzimas lisossomais, juntamente com as espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico, que fazem a degradação daquele micro-organismo, né? Quando tem a fusão do fagossomo com o fagolisossomo. No entanto, existe um tipo de bactéria, algumas, né? Mas aqui vamos falar do Mycobacterium tuberculosis, que é justamente a bactéria que causa tuberculose. Então, quando você inala o Mycobacterium tuberculosis, o macrófago faz a fagocitose. Só que o que era para acontecer, né? Para ter a ligação do fagossomo ao lisossomo.
Porém, quando é micobactéria, após a fagocitose, eu tenho uma estrutura que é chamada de coronina 1. Ela é recrutada pelo fagossomo, mas isso só quando é micobactéria, tá? Quando é bactéria comum, não. Micobactéria, ela recruta essa coronina 1, que está envolvida no movimento de célula, recrutamento de actina, enfim. A coronina 1, quando ela é ativada, então, ela recruta, ou melhor, ela ativa a calcineurina, que é essa verde aqui, e como resultado ela tem um bloqueio da fusão do lisossomo com o fagossomo. Então eu não tenho a formação do fagolisossomo. E aí, consequentemente, eu vou ter o impedimento da degradação do bacilo, né? Ele não degrada porque não tem as enzimas lisossomais, não tem as espécies reativas de oxigênio, nem o óxido nítrico. E aí, dessa maneira, essas micobactérias elas conseguem sobreviver dentro do macrófago. Então, esse aqui é um mecanismo de evasão do Mycobacterium tuberculosis. Nessa outra tabela, eu só coloquei para a gente ver que eu tenho alguns mecanismos de evasão, aqui para bactérias extracelulares e aqui mais embaixo para bactérias intracelulares. Então, por exemplo, bactérias que fazem variação antigênica. Quais são elas? Esses exemplos, né? Então, eu tenho a Neisseria gonorrhea, a E. coli e Salmonella. Bactérias que fazem inibição da ativação do sistema complemento. Tem a Leptospira, que é aquele que causa leptospirose, que está na urina de ratos. Resistência à fagocitose, então eu tenho o pneumococo que faz isso. E tem ainda aquelas bactérias que removem as espécies reativas de oxigênio. Quem faz isso são os estafilococos. Bom, agora indo um pouco para a bactéria intracelular, eu tenho o Mycobacterium tuberculosis, que a gente acabou de ver, que ele faz a inibição da formação do fagolisossomo. Tem ainda aquelas bactérias que inativam as espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, como o Mycobacterium leprae, que causa lepra. Tenho ainda a ruptura da membrana do fagolisossomo e escape para o citoplasma, ou seja, a bactéria é fagocitada, ela fura o fagossomo e vai para o citoplasma. Quem faz isso é a Listeria monocytogenes, que é aquela bactéria que está presente em alimentos lácteos. Claro, se o alimento lácteo estiver contaminado. Não são todos que tem. Bom, então nós vimos, agora que já vimos até aqui, para ter a patogênese microbiana, o micro-organismo precisa acessar o hospedeiro, aderir aos seus tecidos, escapar do sistema imunológico e lesar os tecidos. Então, para fazer a lesão tecidual, eu tenho algumas enzimas bacterianas. Essas enzimas bacterianas, então, elas podem degradar colágeno e ácido hialurônico e fazer uma disseminação dessa bactéria nos tecidos subcutâneos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a presença do patógeno, tem então a degradação aqui de ácido hialurônico e colágeno e, consequentemente, essa bactéria consegue se disseminar para os tecidos mais profundos e fazer esse processo de lesão tecidual. Essa lesão tecidual também ela pode se dar pela produção de algumas toxinas. Então, o que é toxina, né? Toxina é sempre uma substância que é venenosa para um outro tipo de organismo. E dentre as toxinas bacterianas, nós temos as toxinas que são chamadas de exotoxinas e as endotoxinas. Quando eu falo de exotoxina, então é a proteína que é tóxica, que é liberada pelas células do patógeno. Então, geralmente, quando o patógeno está se proliferando dentro do hospedeiro, ele começa a liberar essas exotoxinas. Então, por isso que é exo, aquela proteína que é secretada. Elas vão ser tóxicas para essas células dos eucariotos. Como elas são solúveis, elas podem agir tanto localmente como de maneira disseminada pelo organismo do hospedeiro. Aqui também tem alguns exemplos da doença, né? Aqui tem o micro-organismo, a doença, a toxina e a sua ação. Certo? Então, por exemplo, na coqueluche, que é dado pelo Bordetella pertussis, que é o micro-organismo que leva a coqueluche, eu tenho essa toxina pertussis e ela faz um bloqueio da transdução de sinal. Então, acaba matando a célula por falta de sinal que é mandado para o núcleo.
Aí eu tenho ainda o botulismo, que é uma neurotoxina, que leva à paralisia. Na difteria, a bactéria produz a toxina difterica, que inibe a síntese de proteínas. E o víbrio difícil de falar o nome desse vírus aqui. O vírus a bactéria que leva à cólera, que é esse víbrio cholerae, nossa que difícil, é uma enterotoxina que induz a perda de fluidos pelas células intestinais. Na verdade, a perda de água mesmo. Então a pessoa acaba morrendo por desidratação. Quem acaba se contaminando por essa bactéria que leva à cólera. Bom, as exotoxinas, então eu tenho 3 categorias. Então, tem as toxinas que são as chamadas de citolíticas, toxinas AB, e ela só é chamada de toxina AB porque ela tem 2 subunidades, subunidade A e subunidade B, só por isso. E as toxinas que são chamadas de toxinas superantígenos. Bora ver como elas funcionam? Então, as toxinas citolíticas, elas promovem dano na membrana plasmática da célula, promove lise e, subsequentemente, a morte. Como exemplo, então, eu tenho a E. coli, que ela libera hemolisina, levando, então, essa toxina a se fixar na membrana plasmática do eritrócito, fazendo com que eu tenha o efluxo ou saída de componentes citoplasmáticos e influxo de componentes extracelulares. Então entram coisas que não deveriam entrar nessa célula e essa célula então acaba morrendo. Então esse é um tipo de toxina que é a toxina citolítica. Toxina AB, como exemplo, eu trouxe aqui a toxina botulínica. Quando eu tenho normalmente, quando a gente respira, por exemplo, eu tenho uma terminação nervosa ali no músculo do diafragma, fazendo com que eu tenha essa contração como? Né? A acetilcolina então, é liberada pela terminação nervosa e com a presença da acetilcolina eu tenho a contração muscular. E aí você respira normalmente. Né? Quando eu tenho o botulismo, porque eu me contaminei por essa toxina botulínica, essa toxina, então, ela impede a saída da acetilcolina, consequentemente, eu não tenho a contração do músculo e a pessoa acaba morrendo por asfixia, porque não consegue contrair o músculo para levar oxigênio para o pulmão, consequentemente, o indivíduo acaba morrendo por asfixia. E toxina, que são chamadas de toxinas superantígenos. Essas toxinas elas provocam a intensa ativação das células T e aí, consequentemente, eu vou ter uma grande produção de citocinas inflamatórias e aí eu posso ter uma inflamação sistêmica. Então, como exemplo, eu trouxe intoxicação alimentar por Staphylococcus. Aqui, então, eu tenho um superantígeno. Estão vendo aqui a ligação do superantígeno na ligação. Então, eu tenho aqui uma célula apresentadora de antígeno, que é uma APC, né, que está apresentando o antígeno para o linfócito T. Lembra que o linfócito T não pode ser ativado sozinho? Ele precisa de uma apresentadora de antígeno? Pois bem, no superantígeno eu tenho a presença dessa toxina, que se liga por fora do MHC e do TCR, fazendo com que essa exposição fique por muito mais tempo, e por muito mais tempo vou ter uma produção muito grande de citocinas. E essas citocinas, então, vão levar a essa inflamação sistêmica. Olha aqui outro desenho. Ó. Num antígeno normal, né, um antígeno qualquer, então eu tenho aqui o peptídeo, que chama de peptídeo X, o MHC fazendo a apresentação para a célula T via TCR. Após acabar a apresentação, há uma desconexão então da apresentadora de antígeno com a célula T e segue a resposta imunológica. Na presença do superantígeno, então, como é que isso acontece? Então eu tenho aqui o SEB, que é enterotoxina B de Staphylococcus, que é o meu superantígeno. Aqui eu tenho a presença do peptídeo, é um peptídeo qualquer, inclusive, não precisa ser um peptídeo específico para essa célula T. E aí, quando eu tenho a ligação por fora desse superantígeno, eu posso ter essa produção muito grande de citocinas, que é chamado, então, desse fenômeno de tempestade de citocinas, que pode causar uma síndrome inflamatória sistêmica. Então, o indivíduo pode ficar inflamado, com febre, por muito tempo, por conta da presença desses superantígenos, que no caso é uma toxina produzida por bactéria.
Bom, falando então agora de endotoxina, a endotoxina ela faz parte do micro-organismo. Essa endotoxina, então, o que a gente tem é o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que está presente na parede celular de bactérias gram-negativas. Elas estimulam o macrófago a liberar citocinas, que estimulam outros sintomas como febre, náuseas, calafrios, queda de pressão. São liberadas no hospedeiro quando a bactéria está fazendo um processo de multiplicação bacteriana, ou após lise da bactéria, quando ela está se multiplicando, ou quando ela tem a lise bacteriana por algum motivo, você tem a presença desse LPS, que é uma endotoxina, e todos esses efeitos que a gente acabou de falar. As endotoxinas, então, como eu falei, elas podem causar febre, diarreia e vômito, são pouco tóxicas e relativamente pouco imunogênicas. Então, o principal problema das toxinas mesmo são as toxinas, são as exotoxinas, como a gente viu antes. Endotoxina tem problema? Tem, mas não são tão graves como nas exotoxinas. Então, para estabelecimento de uma infecção microbiana, o que eu vou precisar? Bom, então para estabelecimento de uma infecção microbiana, nós precisamos então nos expor ao patógeno, fazer a exposição a esse microorganismo. Esse microorganismo então vai fazer o processo de adesão à pele ou às mucosas, vai invadir através das nossas células epiteliais, fazer o processo de colonização e crescimento, produção de toxinas e dano tecidual. Então, aqui o dano tecidual por último. Isso aqui são os estágios da patogênese microbiana. É isso. Obrigado.